do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Amém, igreja. Amém. Vamos meditar na palavra de Deus. Alguns irmãos colocaram. Aleluia. Glória a Deus. Você está aqui para a glória a Deus. Graças a Deus. Irmãos, a gente vamos ler aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Atos quanto, pastor? Capítulo 9. Aleluia. Aleluia. Simão. Já encontraram? Amém. Qual versículo vai? A gente vamos ler o primeiro versículo de antes, acerca de Atos aqui. Diga glória a Deus. Diga. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos ler aqui o versículo primeiro. Saulo, respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que caso achasse algum que ia no caminho, assim homem como mulher, os levasse preso para Jerusalém. E seguindo ele, estando fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu rosto, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, aonde dirão o que te convém fazer. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Lemos até o 6. Os seus companheiros de viagem pegaram emudecido, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiado por eles, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem dormir. Esteve 3 dias sem ver. Durante quase toda o quê? Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada nem bebeu. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos estudar um pouco a palavra de Deus e a gente deu um tema para aquilo que nós vamos estudar, que é Ficando cego para ver a realidade. ficando cego para ver a realidade. Tá certo? E nós vemos aqui que todos nós conhecemos essa passagem aqui, irmãos. Todas as pessoas que lêem a Bíblia, estão de contínuo na igreja, sabemos que essa passagem é uma das passagens muito conhecidas, não é? Porque fala da conversão ali de Saulo, não é? Posteriormente, Paulo, tá certo? Fala desse encontro que ele teve ali no caminho de Damasco, tá certo? Esse homem que ele era um homem religioso e
pensando que ele estava fazendo bem, é verdade, perseguindo os que era, como a Bíblia diz aqui, o caminho, agora se encontra nessa situação, tá certo? E a Bíblia é enfática em dizer que ele caiu, e quando ele foi se levantar, foi que ele abriu os olhos, e quando ele abriu os olhos, nada ele via mais. Teve que ser pegado e guiado pelo ladrão e entrar naquela cidade. Amém, igreja? Amém. Portanto, a gente vê, nós percebemos aqui que para que ele pudesse, irmãos, ver a realidade, ele teve que ficar cego. Parecendo isso, irmão, ser como que um enigma. Há uma necessidade. E muitas das vezes, irmãos, acontece isso com as pessoas. Muitas das vezes na vida das pessoas acontece algo para que a luz brilhe. Aleluia. Glória. Tá certo, irmãos? Muitas das vezes acontecem essas coisas. E me diga uma coisa: quem derrubou ele? Quem derrubou ele? Quem derrubou ele? Jesus. Quem derrubou ele? Não? Jesus. E quem cegou ele? Jesus. Jesus tanto derrubou como o cegou. Quer dizer, muitas vezes, irmãos, olha para cá. Muitas das vezes as situações da vida, irmão, como aconteceu com ele, Jesus derrubou ele e cegou ele, depois posteriormente curou. Na verdade mesmo, ele era um homem que andava distante de Deus. E muitas das vezes, irmãos, para nós chegarmos a Deus, se for o caso de para nós chegarmos a Deus, a circunstância da nossa vida se torna adversa, você pode dizer amém? Amém. Pode dizer amém, sim ou não? Amém. Foi o que aconteceu com ele aqui. Para que ele viesse se chegar a Deus, irmão, houve uma circunstância. E essa circunstância foi de queda e de cegueira. Amém ou amém? Amém. Até que ele pudesse ver e se humilhar e reconhecer que, na verdade, irmãos, aquilo que ele via não era aquilo que era, na verdade. Ele tinha uma visão e a sua visão era uma visão distorcida. Deus lhe tirou a visão para lhe dar uma visão correta. Aleluia. Ou seja, o plano de Deus na sua vida. Tá certo? E a gente vai ver aqui, irmãos, que a jornada do apóstolo Paulo é muito interessante, porque, irmãos, quando a gente lê as coisas que ele escreveu e o seu comportamento, a gente fica meio assustado e assombrado. Se você não lê, ou se você não presta atenção, mas quem lê, quem presta atenção na biografia desse homem, porque a biografia desse homem é as suas cartas. Suas cartas são a biografia dele. Mostra quem foi ele. E quando a gente lê, a gente fica, para você ver que o próprio Pedro, ele dando testemunho de Paulo, ele diz que ele reconhecia que as cartas que Paulo escrevia eram de difícil entendimento, era de difícil interpretação, pela profundeza dos mistérios e das revelações que Deus dava a ele. Quem estava falando isso era aquele que andou com Cristo, que Cristo falava muitas das vezes enigma, com parábolas, comparações,
e eles não entenderam depois, e esse mesmo discípulo dá tanto testemunho do apóstolo Paulo, dizendo que as cartas dele eram de difícil interpretação, que os ignotos na fé, que aqueles que não têm um maior entendimento, eles distorcem e faz isso para a sua própria perdição. Aí, irmãos, a gente vamos ver que essas coisas nos traz um tanto assunto. Por quê? Porque era uma pessoa totalmente contrária ao Evangelho. Tá certo? Que ele tinha uma visão distorcida do Evangelho. E que agora, depois da sua conversão, irmão, a gente vai ver uma coisa totalmente diferente na sua vida. Tá certo, irmão? A gente vai ver algo que é de causar admiração, espanto e de glória para Deus. Diga amém. Amém ou amém? Amém. Portanto, é isso. Mas para ele chegar a esse patamar, ele teve que ficar cego para ver a realidade. Teve que cair para ser levantado. Teve que ficar cego para ver o que Deus queria que ele visse. Amém, igreja? Muito bem. Vamos ler. Lê o versículo 17, por favor. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. 18. E logo lhe caíram nos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Diga amém. Amém. Portanto, quem derrubou Saulo? Jesus. Quem segurou ele? Jesus. Quem curou ele? Jesus. Portanto, olha para cá. Portanto, a gente está vendo aqui uma sequência da obra de Deus na vida de um homem. Tá certo? A gente não vê aqui, irmãos, nada de ataque de fora, nada de coisa, irmãos, que venha do lado mal. O que a gente vê aqui é Deus operando na vida de um homem por causa de um chamado, de um propósito que Deus tem na vida dele. Amém ou amém? Amém. Portanto, irmãos, a gente não pode reportar nada aqui desse contexto ao adversário, ao inimigo. Podemos? Não. A gente temos que ver aqui o trabalhar de Deus na vida de um homem, até que ele pudesse enxergar aquilo que Deus queria na sua vida. Amém ou amém? Amém. Portanto, irmãos, muitas das vezes a gente como cristão tem que entender isso, porque muitas das vezes há um cerco de Deus para aqueles que Deus tem um propósito. Deus cerca a pessoa de todos os lados, até que a pessoa entre pela porta, a porta estreita. Amém? Amém. Enquanto a pessoa não entra por essa porta, acontecem várias coisas: queda, cegueira, amém, igreja? Escama nos olhos, amém, igreja? É assim, não é? Humilhação, porque ele ficou humilhado ali, amém, igreja? Amém. Aí pronto, teve que ir para o jejum, para a oração, e ficar, meu irmão, em trevas, ficou em escuridão. Só que essas trevas e essa escuridão não era maligna, era a escuridão que Deus tinha colocado nele para que a luz viesse raiar. Amém, igreja? Porque ele ficou aqui, a Bíblia diz que ele ficou como que tateando, teve que alguém levar ele. Amém ou amém? Amém? Portanto, o desejo de Deus, irmãos,
não é esse, mas a circunstância obriga. Aí Deus trabalha como a circunstância está obrigando. Amém, irmão? Amém. Amém. Portanto, você pode dar glória a Deus. Glória a Deus. Tá certo? Amém? Ficando o quê? Cego para ver a realidade. Ficando cego para ver a realidade. Perfeitamente. Meu Deus. Encaixou direito. Amém, igreja? Mas a gente vê isso não aconteceu só com ele. Pessoas, meu irmão, ficaram cegos, mesmo cego, fisicamente, mesmo cego. Até hoje é cego. E serve a Deus. Ele teve que ficar cego para seguir a Jesus, ver a realidade. Quantos não dão testemunho disso? Que tinha a visão, mas ficou cego para entrar pelo caminho. Amém, igreja? Amém. Sabe que você quer ficar cego? Não precisa, precisa. Não. Amém, igreja? Mas muitas vezes, meu irmão, a pessoa fica como uma barata tonta por não entrar no propósito de Deus. E tem que estar ligado no propósito. Amém? Para que se cumpra aquilo que tem que se cumprir. Amém, igreja? Quando Ananias foi lá e colocou a mão sobre ele, ele disse: irmão Saulo, eu vim aqui, fui enviado por aquele Jesus que te apareceu no caminho. Amém, igreja? A última visão que ele viu foi de Jesus lá no caminho. Depois não viu mais nada. Para te restaurar a visão e te fazer o quê? Ser cheio de Espírito Santo. O desejo de Deus, irmão, é aqueles que Ele chama, que Ele comissiona, ser cheio do Espírito. Porque quem está cheio precisa de mais coisas, precisa? Não está cheio? Sim ou não? Porque, meu irmão, muitas das vezes a gente vê as pessoas se enrolando com tantas coisas, porque não está cheio ainda. Pode estar meio, mas não está cheio. Amém, igreja? Amém. Aquela mulher, quando se encheu, foi na cidade chamar as pessoas, porque estava cheia de Cristo. Tá certo? Mas abre aí no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 6, versículo 18. Pode ler? Pode ler. E como disseram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: veste esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Amém. Versículo 20. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem. E eles que estavam no meio de Samaria. Olha para cá, irmão, olha para cá. Acho que qual capítulo foi? 2 Reis, capítulo 6, 18 e 20. Talvez você não seja muito familiarizado com essa história, mas essa história, irmãos, fala do profeta Eliseu, que tinha as revelações, tá certo, do rei da Síria, que queria atacar Israel, mas não conseguia porque ele tinha revelação, e dizia ao rei de Israel, o rei da Síria, revoltado sobre que era ele. E agora, irmãos, enviou uma tropa de soldados, muitos soldados, para prender Eliseu, o homem de Deus. E acontece aquilo que muitos de vocês sabem, tá certo? Que quando o moço olha para o monte, vê um monte cheio de carros, de carruagens, tá certo, irmãos? E disse: pronto, correu e foi chamar o Senhor, e o Senhor, olha o que está acontecendo aí. Aí o Senhor, aí ele vai e olha e pediu para que Deus abrisse os olhos do servo. E disse: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Quando ele abriu os olhos, o que foi que ele viu? Ele viu, irmão, carro e carruagem de fogo em volta de Eliseu. Ou seja, a proteção de Deus estava com o homem de Deus. Mas só que quem via Eliseu, o servo, não conseguia enxergar. Amém, igreja? Estava cego, não conseguia enxergar.
mesmo irmão perto do homem de Deus, mas não conseguia ver o que o homem de Deus via. Por quê? Porque não estava no mesmo espírito, nem na mesma direção. Amém, igreja? Amém. Portanto, ele era o quê? Cego de entendimento, cego espiritual. Amém? O que foi que aconteceu? Eles vieram prender Eliseu. E quando eles vieram prender Eliseu, o que aconteceu? O que aconteceu, irmão? Os irmãos não sabem, não? Tu vem aqui pra cima de mim, cidadão. Sério isso? Esse camarada vem até aqui. Acho que gostou de mim aqui, ó. Vê se quer fugir dele, mas quem está pro ar, deixa eu ver. E dá uma Tem razão. nada aqui. Foi? Não elogiou. Fica aí. Diz em cima aí, irmão. Vai, meu irmão, vem os obreiros para sentar. Vai, tá vendo? Os obreiros não falam, obreiro foi. Tá vendo? Em nome de Jesus. Dá uma cacetadinha no pé que esse bicho é duro. Ele se faz que morre. Ele é fingido. É um cavalo no cão? Pronto. Ele não vem, mas não cavalo. É uma vez no cavalo. Amém? Então, irmão, olha para cá e presta atenção. Presta atenção. Eliseu vai agora e ora. Ele pede, Senhor, segue. Ele orou e pediu para que Deus cegasse todo aquele exército. Feridos, epa. Hã? Feridos. Feridos. De quê? Filho, todos eles de cegueira. Todos se conseguem. Olha para cá. Qual é o tema, irmão? Ficando cego para ver a realidade. Acompanhe só aí. Que vocês procuram, tá? Aqui não, mas eu vou usar. Levou ele, entrou em Samaria, colocou ele lá, dentro dos portões de Samaria, aquele exército todinho, e disse: Senhor, abre os olhos deles agora. Na hora, aconteceu o que aconteceu com Saulo. Viram? Quando eles viram, pronto, agora, não quer escapar. Dentro de Samaria, cidade fechada, ficaram lá. O rei de Israel disse: a gente mata ele? Aí ele disse: não, você pode matar ou você prender com a sua espada, mas isso aí você não vai matar, não. Deu um banquete a eles, olha para cá. Mandou dar um banquete para eles. E eles lá foram banquetear, se banquetear. O que foi que aquele soldado viu? Aquele soldado, com essa ação, eles viram o quê? Que na verdade Israel não era seu inimigo. Que eles quem eram os inimigos de Israel. Porque, irmãos, eles ficaram ali, podendo ser mortos, mas Eliseu mandou seguir com o banquete para eles. Quer dizer, olha para cá. Eles ficaram cegos para depois ver uma realidade. Que realidade? Que eles não eram inimigos. Aleluia. Agora eles estavam ali cumprindo ordens, mas eles não eram inimigos. Porque quem estava atacando quem estava atacando era o rei da Síria que estava atacando o reinado de Israel. Amém? Quer dizer, eles precisam ficar cegos para ver uma realidade. Tá certo, irmãos? Amém ou não amém? Amém. E o que Deus faz muitas das vezes é isso. Tá certo? É nos cercar para que nós possamos ver a realidade. Tá certo? A realidade da vida cristã, irmão. Não tem coisa melhor do que a gente ter a realidade da vida cristã, irmão. Glória a A Deus. vida cristã, irmão, é a vida mais maravilhosa que existe. A vida maravilhosa que existe aqui na terra é a vida cristã. Olha para cá, o que é que o inimigo faz? O inimigo, meu irmão, a Bíblia diz que Deus desse século é o quê? Cegou o entendimento para que não se resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Para que eles não enxerguem o Evangelho das boas novas de Cristo, que mostra Deus como realmente é. Ou seja, você está entendendo? Aí, meu irmão, ele tem essa estratégia de cegar os incrédulos. Agora, nós, olha para cá, nós não somos incrédulos, ele não pode cegar. Agora, se nós não acreditar, nós somos o quê? Se nós não acreditar, somos o quê? Logo, ele vai ter o quê? Poder para cegar.
ele vai ter legalidade para nos cegar. Amém, igreja? Amém. Você está entendendo? Glória a Deus. Aí, naquela legalidade que a pessoa dá, aí ele vai, meu irmão, e cega. Mas essa cegueira é uma cegueira muitas vezes momentânea. Ele não pode deixar a pessoa cega. Só se a pessoa que continuar naquilo ali. Entendeu? Aí a pessoa vai ficar cega mesmo. A influência dele, pastor, sobre o cristão é através da incredulidade. Quanto mais incredulidade, mais ação e legalidade ele vai ter para agir na vida do cristão. Porque a incredulidade, meu irmão, é o quê? Não é pecado? Isso é uma barreira. Ou seja, a incredulidade é pecado. A Bíblia diz que tudo aquilo que a gente faz, ou seja, por fé, é pecado. E quando, meu irmão, a pessoa vive nessa prática, o que é que acontece? Vai entristecer o espírito vai ficar sem ação na vida da pessoa, aí o diabo aproveita e coloca as suas garras sobre a vida das pessoas. E as pessoas começam a ficar cegas, ou seja, como quem está tateando no escuro. Amém, igreja? Sem direção. Um cristão sem direção, quem já viu uma coisa dessa, não? Amém, igreja? Se ele nos deu um trilho, que é a sua palavra, nos deu, meu irmão, a locomotiva, que é o Espírito Santo. Amém, igreja? Amém, meu amém? Nos deu um combustível, que é a oração. Quer dizer que não se pode de tudo, como é que a gente vai ficar agora a mercê do inimigo? Não podemos. Amém, igreja? Amém ou amém? Jesus disse isso para os fariseus, pastor. Ele disse: vocês são guias cegos. Exatamente. Entendeu? Aí Jesus faz o quê? Quando a pessoa, irmãos, está dessa forma, aí Jesus vai cercar a pessoa, vai permitir coisas na vida da pessoa, para que a pessoa veja a realidade. Amém, igreja? E se acontecer isso, está acontecendo isso, diga amém. Glória a Deus. Diga amém. Amém. Por quê, meu irmão? Tudo aquilo, toda circunstância que me serve para deixar mais perto de Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus. É melhor do que outra coisa. Da pessoa, as circunstâncias da vida está deixando você mais perto de Jesus, é ruim, né? Tem gente que não entende, pensa que é ruim. É não, meu irmão. Se a circunstância da vida está lhe empurrando mais para perto de Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus. É o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Teve que ficar cego para ficar perto de Jesus. Amém, igreja? Amém. Ficou muito perto de Jesus, meu irmão. Amém ou não amém? Amém. Até hoje, agora hoje ele está perto mesmo. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Portanto, o que foi? Por isso que Deus levantou ele com esse ministério explosivo. Tá certo? Que nos trouxe, irmão, essas coisas tão maravilhosas que ele escreveu, que todo meu irmão cristão que se preza e que lê a Bíblia, olha assim, meu amigo, que coisa, que palavra, que coisa maravilhosa, irmão. É ou não é? Por isso que, o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que ele foi posto um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para que os bufeteasse. Amém? Por causa das excelências das revelações que ele tinha. E eu creio que essa revelação aqui não só é visão, não só é do céu, ou não, meu irmão, a revelação bíblica. Aleluia. É aquilo que nós temos hoje. Aleluia. Que os outros apóstolos não tiveram, mas que ele teve. E que ele falou com tanta propriedade. Livro de Romano fala a respeito da justificação. Rapaz, é muito terrível, acabou discorrendo tudo aquilo que mesmo os apóstolos, eles tinham um entendimento, mas mesmo assim eles ficavam meio. Por isso que tinha uns que queriam circuncidar, outros não, ficava aquele negócio todinho, e era aquela divisão entre eles, tá? Aí Deus vai, toma o apóstolo Paulo e traz ali, discorre tudo, falando ponto por ponto, como se devia ser a lei cristã, a vida cristã, entendeu, meu irmão? A lei, a graça, entendeu, meu irmão? E a justificação pela fé, ele mostrou tudo isso, e eles olharam assim, e depois virou doutrina. Aleluia. Virou doutrina até hoje. Você está entendendo, irmão? Virou
perdeu a doutrina. Aí, o que foi que aconteceu? Aí aconteceu que, na verdade mesmo, para que ele não se exaltasse, foi imposto o espinho na carne, que alguma pessoa diz uma coisa ou outra. Eu, para mim mesmo, foi uma enfermidade que ele tinha nos olhos dele, e foi enfermidade dessa queda que ele teve aqui, essa cegueira. Eu penso assim. Amém, igreja? Eu penso assim, porque você viu ali que a gente lembra que quando Ananias ministrou a cura dele, caiu dos seus olhos como umas escamas. Caiu dos seus olhos como umas escamas. E eu tenho para mim, irmão, que aquelas escamas ali deu umas arranhadas nos seus olhos. E você sabe que lá na frente ele ficou sofrendo da visão. Tá certo? Ele ficou sofrendo da visão mais na frente. A Bíblia mostra que ele ficou sofrendo da visão. Tá certo? De maneira que ele nem escrevia mais. Tinha que pessoas escrever por ele, porque ele ficou sofrendo da visão. E eu creio que aquelas escamas aqui deixou sequelas. Deus deixou sequelas, igual o paralítico, né? Leva a cama. O povo fez leva a cama. E por isso, irmãos, eu penso assim, né? A esse mensageiro de Satanás, esse bufeteava ele, era na verdade mesmo dizendo assim, como, mais ou menos assim, eu penso, na minha mente, eu penso que o diabo dizia a ele assim, ó, poxa, Deus não é tão bom, Deus não é tão bom, porque ele permite isso? Tu, ó, tem milagres, tem revelações, fosse do céu, visse, mas está ficando cego. É como se fosse uma tortura, né? Uma tortura para ele, como fosse uma tortura, tá certo? Muitos milagres, muitos sinais, e no entanto, ele pediu para ser curado. Dentro desse texto que eu estou, dentro desse contexto que eu estou falando, não sou discernção, não é nem a minha graça aqui embaixo. A minha graça aqui embaixo está bom demais, tá certo? Não é nem para estar vivo pelo que tu fizesse, mas a minha graça aqui embaixo. Quer dizer, quem vai dar um profeta, meu irmão, a primeira coisa que ele vai é mais o rosto. Boxeador para quê? Para que a pessoa ficar. Porque se acertar direto, aí vê o cabo não vai na nocaute, mas fica logo sonso. Aí, meu irmão, para ser atacado por mais bufeta ainda é mais fácil. Tá certo? Porque tem alguns lugares que são até vitais, mas causam mais dor. Mas na cabeça, meu irmão, ainda de causar dor, ainda causa náuseas. O cara fica meio. Ai, como é que vai se defender? E o diabo ele sabe aonde ataca, como ataca e quem ataca. Tá certo? Portanto, os ataques deles na vida de Paulo eram um ataquezinho, era? Você acha que era um ataquezinho? Era só ver o irmão, não sei o que, nem dizer nada, meu. Eram ataques terríveis, por causa que ele era um homem consagrado a Deus. Quer dizer, era um ataque forte. Tá certo, irmãos? Era algo, na verdade, que vinha querer abalar a sua fé, destonteá-lo, para que ele não cumprisse o chamado, tá certo? Mas o que aconteceu? Ele aceitou aquilo e a graça de Deus fez que ele resistisse tudo isso e o nome do Senhor seja glorificado. Dê glória a Jesus. Portanto, irmão, livro de Atos ainda, capítulo 13, versículo 11. 13:11. Cadê? E eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol. Por algum tempo, no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem guiasse pela mão. Olha para cá. Irmãos, parecendo aqui uma redundância, uma coisa interessante. E quem fez isso aqui? Quem está ministrando isso aqui? Paulo. Um homem que teve uma queda, que ficou cego,
E agora, meu irmão, esse camarada aqui, que ele era mágico, que o apóstolo Paulo estava pregando para o Afonso, e ele estava seguindo aquele negócio de querer tirar a atenção, na verdade, daquele homem para que não se convertesse. O apóstolo Paulo se vira para ele e diz: olha, agora tu vai ficar cego por algum tempo. Já pensou? O homem que foi cego lá atrás, que ficou cego lá atrás, está ministrando cegueira na vida de outra pessoa. E eu acho que o intento dele aqui era para que ele, quando retornasse ver, ou seja, tivesse o quê? Qual o tema? Ver a realidade. Porque ele estava querendo desviar aquele homem, entendeu? Para que não ouvisse a palavra e se convertesse. E ele, naquele perturbação, Paulo, irmão, lança essa palavra aqui sobre ele, de cegueira por um tempo. Não foi permanente, um tempo. Assim como ele mesmo ficou 3 dias. Aqui também, não é verdade? Eu creio que o intuito aqui de Paulo, se fosse mal, dizia: fique cego, não mire Jesus para sempre. Era, não era? Mas aqui não. Aqui ele disse: fique cego por um tempo, para que quando ele retornasse, visse que na verdade aquele caminho era o caminho da verdade, que o propósito estava seguindo, que ele estava pregando. Porque na verdade, irmão, se uma pessoa dessa não se converter, irmão, é porque tem um coração muito duro. Não é, irmão? Ele já pensou que estava bonzinho, aí o cara lança uma palavra, o cara fica cego por algum tempo, e quando o cara torna a ver, o cara não se converter, ele diz: não é um coração de pedra, não, isso é um coração de diamante. Só a cabeça dura, não é, meu irmão? Quer dizer, mas a gente ri e tal, e com os outros, né? Quando para olhar para os outros é bom, né? Agora, olhe você no espelho da realidade. Vamos olhar agora para a gente, tá certo? Porque muitas das vezes Deus permite coisas na nossa vida que é para a gente, que quando passar, a pessoa vê a realidade, mas a pessoa não quer ver a realidade. Tá lá, e é terrível. Aí quer dizer, de novo, meu irmão, por que os discípulos passaram pela tempestade 2 vezes? Porque não aprenderam da primeira. Se eles tivessem aprendido da primeira, não precisavam nem passar. E se fosse para passar, ou se passasse, logo, meu irmão, eles não tinham ficar tão aperreados. E quando viram Jesus, pensaram que era um fantasma, gritaram nele. Logo eles passaram pela primeira, Jesus se mata, porque são tão tímidos. Então vocês não têm fé ainda, não? Aí ele levanta, repreende. Depois de um tempo, Jesus dá um tempo, né? Porque muitas das vezes o trabalhar de Deus é assim, né? Jesus dá um tempo, parece que o cara se esquece, né? É assim, não é? Mente curta, diga assim, mente curta. Parece que se esquece que Jesus manda a tempestade de novo. Só que dessa vez Jesus não está no barco, mas há uma tempestade. Não é? O que era que eles faziam ali? O que era que eles faziam? Só calma? Meu irmão. Calma de vento. Foi o que Jesus fez na primeira tempestade? Pronto, acabou-se. Eles ficaram aperreados. E quando viram Jesus caminhar para o passado, eles pronto. A gente está nessa situação, vem mal fantasma para argumentar a gente. Pior ainda, meu irmão. Irmão, foi pior ainda. Depois o presencial. Meu Deus, é uma coisa que eu estava rindo dele. Depois do presencial, um milagre daquele. E tem uma coisa, viu? Aquele milagre, Jesus continuou fazendo milagre. O cara viu, cego, não sei o que, aquele negócio todo, lembrou, deu um tempo, entendeu? Ali, meu irmão, a multiplicação. Jesus multiplicou, isso foi o único milagre. Jesus multiplicou os pães, os peixes, só para o mundo.
Aí, meu irmão, se vê a tempestade agora, não está no meio da tempestade agora, fica tudo apavorado. Depois de tudo aquilo. E antes dessa tempestade, pastor, eles discutiram por causa do que não. Exatamente. E depois Jesus ensinou assim: acautelai-vos com o fermento do fariseu que está dentro do barco. Eita, meu irmão. E agora? Não trouxe pão, e eu disse: meu amigo, vocês viram o milagre da multiplicação de pães agora? Eu estou preocupado com o pão. Eu estou falando da falsa doutrina. Vocês têm que ser acautelado da falsa doutrina, pecado da falsa doutrina. Não pegue vocês. Amém, igreja? Estava se preocupar só com o pão, encher a barriga, Jesus, cuidado da falsa doutrina. Porque a falsa doutrina, meu irmão, é alimento. Só que é alimento estragado. A gente tem que ter cuidado. E principalmente nesses últimos dias. A falsa doutrina é alimento estragado, meu irmão. Que o cabo come e tem efeito colateral. Amém, igreja? Aí a gente tem que ter cuidado. Aí agora o Paulo chega e diz que vai ficar certo por algum tempo. Pronto. Diga-se por que por algum tempo? Por que por algum tempo? Para que quando ele voltasse, visse a realidade. Que assim como Paulo era perseguidor, porque ele também estava perseguindo o Evangelho. Esse camarada estava perseguindo aqui, estava perseguindo o Paulo pregando, o que teve na atenção do procônsul, quer dizer que ele estava sendo o quê? Perseguidor. Aí o apóstolo Paulo disse que ele também foi perseguidor. Eu não vou ministrar aqui uma colher eterna para ele, uma cegueira eterna, não. Só pelo algum tempo. Aí ministrou, o cara ficou, voltou. Agora também a Bíblia não diz que esse homem se converteu. E tudo indica aqui, pelo que a Bíblia mostra, mais ou menos aqui, vai ver que esse homem se converteu lá. Porque eu acho que se tivesse convertido, a Bíblia tinha feito alguma menção, né? Mas, para você ver, né? Gente com coração duro, cabeça de diamante, coração de ferro, não é nem de ferro, parece que é nem aço. Diga graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Ficando o quê? Ficando cego para ver a realidade. Isso é coisa muito terrível, né? Será que o camarada vai precisar ficar cego para ver a realidade? Está entendendo, irmão? Meu Deus do céu. Vamos aqui passar aqui e vamos já encerrar aqui, faltam só alguns minutos. Mas eu queria que a gente desse alguma coisa aqui aí. E o livro de 1 João, 1 Pedro, na verdade. Quanto aí? 1 Pedro, capítulo 5. Qual é? 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Leia, por favor, de novo, por favor. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Amém? Amém. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Aí, logo de encontro, ele ficou humilhado debaixo da potente mão de Deus. Versículo 6, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém, igreja? Domingo nós falamos aqui a respeito da ansiedade. Tá certo? Eu quero somente, irmãos, cumprimentar aqui. Tá certo? Ele disse: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem o quê? Cuidado de vós. Para que a pessoa, meu irmão, não precise ficar cego, tá certo? Aí, meu irmão, há uma necessidade da pessoa fazer o quê? Se lançar aonde? Sobre o Senhor. Sobre o Senhor. O que é se lançar? Lançando-se o quê? Lançando como é? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Se ele tem cuidado de vós, ele tem cuidado de vós.
Amém, igreja? Portanto, se lançar é isso, é acreditar que Ele está o quê? Cuidando de nós. Isso é se lançar. Aleluia. Quando você acredita que Ele está cuidando de você, logo você está lançado a Ele, logo você está o quê? Sem o quê? Andar o quê? Ansioso. Toda ansiedade vai embora. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Versículo 7. É o 7 é esse, 8. 8, que você já. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Sede sóbrio. E o quê? Vigiai. Vigiar. Ele está falando vigiar, ele não está falando dormir, não. O que é um vigia, irmão? Aquele que está sempre alerta. É aquele que está, na verdade, no momento de alerta, né? Tá certo? É bem verdade, irmãos, que um vigia, ele não vai passar o dia todo vigiando, não vai? E à noite, ele tem o seu período, né? Se é de tarde, é de tarde, se é de noite, é de noite, se é amanhã, é amanhã, né? Os 3 períodos. Amém, igreja? Amém ou não amém? Amém. E nós? Como é que a gente faz? Qual é o nosso período? Sem cessar. 24 horas. Nós estamos agora no período de vigilância, irmão. Vigiar. A gente estamos no último momento. É o momento da vigia. Tá certo, irmão? A gente estamos nesse período agora. Não podemos estar o quê? Desatento. Né? Vigiando. Sede sóbrio. E o quê? Vigiar. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Amém ou não amém? Irmãos, olha para cá, presta atenção. A gente dá graças a Deus, irmão, porque Ele não está ao redor, Ele está ao derredor. Porque ao redor está o Senhor. Ele está ao derredor. Amém, igreja? Porque Deus é tão bom, meu irmão. Deus é tão bom que a Bíblia diz que a nossa vida é como uma cidade murada, só que é um muro de fogo ao nosso redor. Assim está o Senhor. Aleluia. Amém, igreja? Mas mesmo assim, Ele fica em derredor. Isso não é terrível, irmão? Será que isso é muito terrível? Isso não está falando, irmão? Isso está falando para o cristão. Não é quem está lá fora. Quem está lá fora, ele não vai estar ali ao derredor. Ele já está dentro da pessoa. Tá certo? Amém? O diabo, o vosso adversário, anda em o quê? Derredor, bramando ou rugindo como um Leão. procurando a quem possa tragar ou devorar. Amém? Preste bem atenção aqui. Pastor, olha essa versão aqui. Ó, vou ler. Tenham domínio próprio e estejam sempre alerta. O diabo, adversário de vocês, anda a derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Amém? Agora olha para cá. Olha para cá, porque tem uma mensagem que está aí dentro que é para que nós estejamos bem atentos. Porque ele está dizendo assim: o vosso adversário, ele anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Quando ele está referindo a um leão, irmãos, a gente lê, mas não vê nada como um leão. Mas não é isso que ele está dizendo. Porque se ele está falando de leão, logo tem significados. E um leão, ele é reconhecido. Qual é o título que é dado ao leão? Rei de quê? Da selva ou dos Animais. rei dos animais, irmão. Olha para cá, tem presta atenção. Tá certo? Ele é rei
Isso aqui, ele está falando isso aqui. E o leão, ou leão, ele tem um título, e o título é de rei. Logo, irmão, para ser rei, tem que ter o quê? A pessoa só é rei se tiver o quê? Não, coroa não, tem muitos reis que não tem assim coroa não. O caboclo é rei, mas nem todo tempo ele está com uma coroa, tá? Não. O que é que ele precisa para ser um rei? Um rei. Só é rei se tiver um rei. Ou seja, súditos. Logo, olha para cá. Logo, a mensagem aqui é uma mensagem muito espiritual. Aleluia. A gente pensa que não é, mas ele está mostrando aqui que o vosso adversário, que ele ruge como um leão, ele está dizendo aqui que esse que ruge como um leão é um rei, porque ele é um rei, ele tem um título. Existe esse reino, e esse reino é o reino do diabo, que ele comanda, mesmo ele não estando ao nosso redor e nem em nós, mas fora de nós, ao nosso redor, existe um reino espiritual que é comandado por este rei, que é um leão, mesmo sendo um leão falso, como um leão, não é um leão, porque o leão verdadeiro não come ovelha. Você sabia disso? Não sabia disso não? Você sabia que o leão verdadeiro não come ovelha? Diga assim, essa é nova, pastor. Essa é nova. Para você. O leão verdadeiro, ele não come ovelha. O leão falso, ele come ovelha e o quê? E bode. O leão falso não come ovelha. Agora o leão verdadeiro come bode. Deu um nó na cabeça, né? Pai, pensa. O leão verdadeiro não come ovelha. Por isso que olha para cá. Por isso que ele ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. Amém, igreja? Logo aqui não é um leão verdadeiro, é um falso. Porque o leão verdadeiro não come ovelha. Jesus, ele é o leão de quê? Ou reconhecido como leão de quê? Jesus, o leão da tribo de Judá como ovelha? Ele protege a ovelha. Você não entendeu, não foi? Diga assim comigo: o leão verdadeiro não come ovelha. O leão verdadeiro come bode. Amém? Sabe onde a gente vai encontrar essa figura? Ou vai prefigurar isso? Quando Daniel era ovelha ou era bode? Daniel era ovelha ou era bode? Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, o que aconteceu? O leão matou Comer? Por quê? Porque a presença do leão verdadeiro estava ali. Você não entendeu? E quem não entende não dá glória. Olha pra cá. Ei, agora, o que foi que aconteceu? Quando pegaram aqueles camaradas que jogaram dentro da cova, o que foi que aconteceu? Sabe por quê? Porque eles eram bode. Aí o leão verdadeiro disse: agora tem carne, vamos comer o bode. Glória a Deus! Porque isso é prefigurando. Você está entendendo? O leão verdadeiro não come ovelha. Leão verdadeiro, meu irmão, ele come bode. Amém, igreja?
Porque o leão da tribo de Judá, ele não come ovelha, não, né? Ele cuida das ovelhas. Amém? Porque isso a gente pode prefigurar aonde? Assim, aonde, pastor? Na Bíblia. Só na Bíblia. No milênio, o que vai acontecer? A Bíblia diz que o boi vai pastar junto com o leão. O boi vai pastar junto com a ovelha. Por quê? Que reinado é aquela ali? Que reinado é aquela ali? Que reinado é? Reinado de quem? Cristo é o quê? Leão. Olha para cá. Você está vendo aqui que existe reinos aqui, meu irmão? Esse reino de Satanás aqui que está ao nosso derredor, ele quer nos tratar. Agora, o reino de Jeová não vem com aquilo que as pessoas ficam dizendo, maldição para a gente, não, meu irmão. Ele disse, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Por quê? Ele tem cuidado, ele tem guardado a gente. Ele não quer nos devorar, não. Ele quer devorar o falso. Aleluia, glória a Deus. Ele assim, mas ele está ao redor. Esse reino está ao nosso redor. Agora só que ele fica buscando uma brecha, querendo que a gente adormeça. Viu? Aqui, sendo o quê? Sóbrio, ou seja, não fique tonteando. Não seja sóbrio e não durma. Fique o quê? Vigiante. Porque, irmão, se embriagar, porque embriaguez aqui fala de falsa doutrina, certo? Embriagar, falsa doutrina e dormir no ponto, aí, meu irmão, o falso leão pode ultrapassar a barreira e nos pegar. Por isso que a gente temos que ser da luz e do dia, não das trevas. Amém? Só para encerrar, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:5. Só para encerrar. 5:5, queridos irmãos. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Está vendo, irmão? A gente não somos da noite nem das trevas. Por quê? Qual é o horário mesmo de dormir? À noite. Olha para cá. E o relógio, olha para cá. O relógio no final marca a última hora, é a noite. Ou seja, tempo de escuridão. Só que a gente, irmão, estamos no outro reino. Estamos no reino de claridade. Vós não sois da noite nem das trevas. Lê o versículo adiante. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Olha para cá. Ei. Não quê? Sendo o quê? Não estejamos como o quê? Vigiemos e sejamos sóbrios. Não, leia todinho, leia. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Olhe o que é uma visão ampliada. Olhe para cá. Visão ampliada, visão mais profunda. Jesus, o apóstolo Paulo, irmão, ele não veio desfazer o que Jesus veio fazer, não. A visão foi ampliada. Tá certo? Preste atenção se você não entende. Vai ficar voando. Olha para cá. A visão ampliada é essa. Ele disse: olha, não durmamos como os. Eu queria que você completasse, por favor. Deixa de preguiça. Como é que é? Não durmamos como os demais. Quem é esse demais? Quem é esse demais? Deixa eu mostrar quem é esse demais. A Bíblia diz que era 10 virgens. Aleluia. E a Bíblia diz, meu irmão, que todas dormiram. Olha para cá, não perca isso. Vamos aprender. Todas dormiram. Quantos dormiram? Todas, irmão. As demais, tá certo? As prudentes também dormiram. Aí o apóstolo Paulo agora chega na visão ampliada e ele não é mais tempo, não durma mais. Por quê? Por quê? Porque
Você quer você entendeu agora a visão ampliada aqui do Evangelho? A revelação? Jesus disse que todos dormiram. Não era da vontade dele que todos dormissem, não, mas aconteceu. Aí o apóstolo Paulo chega agora pelo Espírito de Deus e diz: não durmamos como as demais. Quem é que disse as demais? A boca. Que estão dormindo. Tudo está acontecendo ao seu redor e a boca dormindo. E aí, gente, vamos dormir mais não, meu irmão. Aleluia. Você quer ver o que a visão ampliada desse aqui? Amém, igreja? Eu estou pregando a revelação da palavra ampliada. O apóstolo Paulo pregou isso aqui. Ter a unção do Espírito Santo, ele disse: não dormimos como as demais. Por quê? Porque a gente não somos mais das trevas. Amém, igreja? Somos o quê? Da luz. Diga agora. Amém, igreja? Amém ou não amém? Você não vai ficar com raiva, vamos para agora. Não Você vou fez fazer. isso. Ninguém ficou com raiva, não. Ninguém ficou com raiva. Esse 7, pastor. Hã? Versículo 7. 7? É o certo. Leu não? Não, do Tessalonicenses. Leia. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Tu está falando de coisa